Bom dia, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estávamos aqui num diálogo muito bom no comecinho desse ENARC, dessa semana ENARC, né? Estamos na segunda semana ENARC, na próxima teremos a terceira semana, onde os projetos das redes de comunidades de aprendizagem, das novas construções sociais de aprendizagem e educação, estão se apresentando tanto aqui, né, pelo Google Meet, onde tem possibilidade de apresentar inclusive os materiais, as fotos, quanto também no Instagram, onde nós temos a construção dos círculos, né? Então, ontem nós estávamos na apresentação do projeto Florescer, a Rosângela estava dialogando conosco, com o Carlos também, trazendo as referências de como foi essa construção e como foi essa mudança paradigmática, né? Na semana passada tivemos também, na outra semana, a construção com relação ao projeto Colaborar, tivemos também o projeto da comunidade Escola da Floresta, tivemos também os projetos com relação à Fabi, que é o projeto Formiguinhas, que ela não pôde estar por enquanto, né? Infelizmente, eu não sei se todos sabem, mas nós estamos tendo um problema em São Paulo, então as pessoas que estão em São Paulo estão com muita dificuldade, já tem muitos que estão sem energia desde a quarta-feira, né? A Edia é uma das pessoas que hoje estaria aqui, ela não pode estar porque realmente ela está sem energia, em muitas localidades não retornou a energia ainda, ela não pôde fazer, teríamos inclusive na quinta o círculo, né, onde ela faria a apresentação, falaria da construção do ENARC e também da comunidade, do projeto da Escola Aberta, né, que é uma comunidade também, mas o que ocorreu é que ela não pôde estar por causa desse ciclone, que está tendo muito movimento no Brasil, principalmente o lugar, pelo menos no momento mais atacado, é São Paulo. Então, algumas pessoas que são dessa região próxima colocaram que elas estão sem energia elétrica, né, e sem dificuldade, assim, com dificuldade de participar. Mas queria só trazer essa referência, trazer a nossa solidariedade, né, aos nossos amigos e amigas queridos que não puderam estar pelas questões, esperando que eles fiquem bem, né, que consigam se recuperar, reorganizar. Nós sabemos que agora a questão climática já não é de agora, mas cada vez mais ela vai se agravar, né, no Brasil, no mundo, e nós teremos essas dificuldades de muitas vezes estar passando realmente impossibilidade de sustentabilidade, né, por isso que estamos aqui também, né, por essa educação humanizadora, por essa educação ecológica, que integra, porque educação e ecologia são integradas, né, nós que tendemos a tentar desmembrar as coisas e isso não dá certo, tanto não dá certo que olha só o resultado que está ocorrendo, né? Então, trazer um pouquinho essa referência também, deixar nossa solidariedade. Até eu teria uma sugestão, se vocês quiserem deixar alguma mensagem para os amigos e amigas que não estão aqui agora, né, e que estão passando por esse momento, vejo que a gente poderia abrir, né, o nossa segunda semana ENARC, deixando esse recado com carinho para eles, para elas, né? Então, perguntar se vocês gostariam. Aí depois nós poderíamos começar. Tudo bem fazermos assim? Gostariam, então, quem gostaria de começar? Sim, Rosângela. Não, né? Dizer que qualquer coisa que precisarem, né? É difícil a gente ajudar de longe com essa questão da energia em si, mas de outras formas, até materialmente, né? Caso precisem. Sei lá, hoje em dia tem a história do Pix, eu estou falando de material, fora as nossas orações e pedido para que tudo se restabeleça. E um pedido maior ainda, que de quem é de São Paulo e todo brasileiro, ano que vem tem eleição, a gente se ligar quem são os políticos que ainda negam as mudanças climáticas e a gente evitar, né, estar votando nessas pessoas, porque tudo está interligado. As políticas públicas e quem acredita ou não nas mudanças climáticas. Agradecida, Rosângela, muito importante, né? Conscientizar sobre o que a gente pode fazer, porque junto temos esse impacto, com certeza, né? Quem mais gostaria? Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Não? Então, eu queria deixar essa reflexão, tá? E realmente desejar uma esperança, porque eu vejo que nesses momentos acontece muito essa questão do desespero, principalmente nós que estamos fazendo tanto, batalhando tanto, e acontecem essas coisas, falamos, nossa, mas por quê, né? Nós sabemos o porquê. É só nós mantermos realmente a persistência, a resistência
e o comprometimento com aquilo que estamos fazendo, porque nós já conseguimos mudar o mundo a partir do pequeno fractal que nós estamos desenvolvendo. Então, não percam a esperança, mantenham a calma, trabalhem na sustentabilidade, se protejam, porque é o que nós podemos fazer nesse momento, né? Com certeza, as crianças, jovens, adultos que estão nessa construção de comunidade vão impactar o mundo de uma forma diferente, porque nós já estamos trazendo uma conscientização sobre o que é de fato educação, né? Então, força grande para todos e para todas que estão nesse momento, né? E muitos outros que nós ainda vamos passar. Então, somos redes, né? E estamos integrados no que estamos fazendo, que é a humanização. Então, agradecida, pessoal. Vamos começar, então. Solicitar um guardião do tempo. Alguém poderia assumir o guardião do tempo ou o guardiã do tempo? Eu não vou, Zizi, porque eu acho que eu vou apresentar, mas eu posso apresentar e também, igual, não sei. Bom, hoje o pessoal tá... Bia? Você está assumindo o guardião do tempo? Ah, agradecida, Bia. Então, o pessoal está ainda se organizando, né? Que a gente sabe que o final de ano é puxado. E com tantas situações ocorrendo, né? Estamos aí fazendo o nosso melhor. Mas agradecida, Bia. Então, uma sugestão que eu daria é organizarmos 20 minutos para fazer, tudo bem, Rosângela? Que aí, se precisar de mais, é só solicitar, que nós temos tempo, tá? Os outros projetos ainda estão chegando também para fazer as apresentações, tá? Então, fiquem à vontade, eu sei que os seus alunos já estão por aqui também, sejam muito bem-vindos. Késia, Milena, Luciana, né, que alegria que vocês estão aqui, não só alunos, como também representantes e construtores, né, juntos tutores dos seus aprendizados também. Vai ser uma alegria estar aqui com vocês e constituir juntos. Por favor, se coloquem, fiquem à vontade, o espaço é de todos, nós estamos construindo juntos e juntas, e nós estamos aqui para realmente apoiar e fazer o nosso melhor como rede, tá? É um momento, o ENARC, esse momento é o encontro dos românticos conspiradores, é um momento que nós trazemos o nosso romantismo, que é essa sensibilidade, esperança, vontade, elan de fazer, e ao mesmo tempo a nossa conspiração, o que nós podemos fazer para que de fato, né, aconteça. No caso, os projetos, os círculos, as oficinas, são as possibilidades para construir essa prática de ação e não ficar só, né, no romântico também, né? Então, tudo bem marcarmos 20 minutos, então, se precisar de mais é só dar um alô, tá, Rosângela? Eu acho que a Bia está com a mão levantada, Zi. Acho que ela quer perguntar alguma coisa. Não, apagou. Acho que apagou. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, pessoal de Portugal. Bom dia aqui para o Brasil. Antes de começar a passar, né, aliás, não, acho que eu vou falar isso tem um momento que eu acho que eu deixei um slide para lembrar de falar de uma coisa que eu iria falar. Deixa eu ver aqui. Queria dar boas-vindas para meus alunos que nunca entraram, Milena, Luciana, Késia já entrou, Carlos, ele deve estar também acordando, daqui a pouco está na área, porque eu acho que é um momento importante, né? Eu digo a eles, olha, se só ficar minha fala, não fica nem legal, né? Eu gostaria que vocês também, né? E aí tem aluno aqui, Zizi e colegas, que ainda são estão como estudantes da disciplina, né? Milena, é o caso da Milena. Tem 2 alunas que estão trabalhando comigo na pesquisa científica, mas não foram minhas alunas, né? Elas nem, inclusive, pagaram a disciplina ainda na universidade, elas estão no período abaixo do 6º período, então, portanto, não pagaram, mas se interessaram nessa questão da educação humanizada e estão fazendo pesquisa comigo, com a equipe, e temos alunos que já passaram pela disciplina e continuam junto a nós pela pesquisa no projeto Florescer. Deixa eu colocar aqui para apresentar, para ficar mais bonito, né, mais agradável. Então, isso aqui, para vocês conhecerem, né, é o que a gente chama da nossa Ruralinda, para quem não é aqui do Brasil, né, assim, explicando, e também para alguns que são, mas não são da região, esse é o campus da universidade em que nós trabalhamos, uma parte, né, do campus,
Ele é bem maior, são vários prédios ao lado, né? De lados opostos de uma avenida principal. Esse é o prédio principal onde fica a reitoria, alguns laboratórios, e o campo, né, de futebol mesmo. Esse prédio aí embaixo é o prédio, minha sala fica, inclusive, nesse prédio, minha sala dos professores, mas fica a reitoria também aí centralmente. E essa foto desse IP lindo, minha gente, tá na época dos IPs lindos na universidade. Eu tirei essa semana. Eu estava indo para o curso de Educação Física, para uma aula, e aí parei de manhã, eu digo, meu Deus, que presente. Aí fotografei e trouxe para vocês esse presentinho. Mas, então, a universidade, né, ela chama Universidade Federal Rural de Pernambuco, não é? Antes, né, quando eu era aluna da Rural, a Rural ela só tinha cursos ligados, né, à terra, aos animais, né, por assim dizer, veterinária, zootecnia, biologia, agronomia. Hoje a Rural expandiu, né? Ela tem alguns campos por Pernambuco, no interior de Pernambuco, em algumas cidades, e também aqui do campus Recife, que é, né, a capital de Pernambuco, do estado de Pernambuco. Eu estou falando isso para quem não é dentro do Brasil, para só localizar. E temos agora vários cursos, gastronomia, acho que muitas engenharias, né? Então, essa coisa se ampliou mais, tá? Meu departamento se chama Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal, onde abriga as disciplinas que são básicas aos cursos da área biológica e de saúde, então anatomia, biofísica, fisiologia, bioquímica, que é a minha, histologia, citologia, essas disciplinas. Então, contextualizado isso, vamos agora delimitar um pouco, né, o que é que a gente anda conspirando lá, né, Zizi? A gente tem conspirado algumas coisas. Então, a equipe, né, parte da equipe, assim, eu coloquei a equipe que está atualmente, né? Eu não tive tempo para ir atrás de quem já foi, já está formado, quem já está. Eu tenho alunas que foram do Florescer, que já são mestres, né? Eu fiz parte da banca do mestrado de Paola, Gabi. Então, já tem muita sementinha plantada nas escolas que elas estão trabalhando, não é? Elas também começam uma conspiração e a gente fica muito feliz com isso. Essa primeira foto aqui foi esse ano, com o professor José Pacheco, que ele veio até aqui à universidade, veio para o Recife para um congresso e a gente convidou ele para 2 momentos onde a gente vem trabalhando dentro da universidade e numa escola, a Escola Arco-Íris daqui do Recife, onde a gente... eu sou mãe de aluno nessa escola e a gente sentiu essa abertura para começarmos algumas coisas e a gente vê que a questão foi bem aceita e a gente, em 2026, já vai fazer algumas interações para que os alunos que estão em formação inicial na universidade pratiquem isomorficamente numa escola já aquilo que a gente vem conspirando na sala de aula na universidade. E outros momentos aqui também. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês essa turma, esse momento de pesquisa e tutorias é na turma do curso de licenciatura em Educação Física, licenciatura em Ciências Biológicas, onde Késia, né? Késia, ela é esta daqui, tá certo? Ela atualmente é minha aluna de iniciação científica, aqui, né? Ali, deixa eu voltar. Ela está aqui, ó, como tutora. Késia, ela está no 3º período, né, Késia? Se eu estiver errada, tu me fala. Mas Késia está no 3º período. Se puder abrir a câmera, Késia. Késia está no 3º período do curso de Biologia, mas ela está comigo através de um programa de iniciação científica da universidade. Agora, minha filha, vê seu olho brilhando aí. E, como aluna do 3º período, ela já é tutora do 6º período. Né? Então, assim, isso já quebra meio que
paradigma de que, para ser tutora de uma disciplina, eu tenho que ter passado. Não. É sobre educação humanizada. Não é sobre apenas formação de conteúdos da disciplina, também isso, mas é sobre outras coisas, né, Késia? Quer falar um pouquinho sobre essa sua experiência que você vem tendo? Quando a professora passou essa proposta, eu fiquei um pouco insegura, porque eu não tinha tido a disciplina ainda, né? Ela falou, tipo, ela me animou, disse, vai ser bom, vai ser legal, o pessoal assim, a turma é pequena, vai ser mais fácil para você se integrar, e é bom que você também vá aprender conteúdos para o futuro, né? Quando você pagar essa disciplina no sexto período e tudo mais. E eu fiquei um pouquinho assim, tipo, meio que ainda no início, né, com o pessoal, mas todos os alunos da sala se mostraram muito engajados. Eu lembro que na primeira aula eu e a professora, a gente saiu rindo da sala, né, porque o pessoal ficou um pouco confuso, né, assim, quando a gente fala inicialmente de não ter uma avaliação como a gente está acostumado, né, na universidade. Mas, tipo assim, ao mesmo tempo que o pessoal se mostrou meio confuso, tipo, como é que vai ser? Não entendi muito bem, cheio de dúvidas. Eram dúvidas boas porque o pessoal se interessou desde o início, né? Em participar desse projeto com a gente e desenvolver as próprias pesquisas na área de bioquímica com a gente e também passar as perspectivas deles, né? A professora deu espaço para cada um encontrar o próprio tema e abordar a bioquímica da forma como se sente melhor, mais confortável. E muita gente escolheu áreas que já ou trabalham ou se interessam muito para trabalhar e trouxeram visões de bioquímica que ninguém nunca tinha visto antes, sabe? E é muito legal, tipo, coisas que a gente nem imagina quando a gente fala sobre bioquímica. O pessoal trouxe isso e a gente aprendeu junto com eles, né? Muitas coisas eu não sabia nas apresentações que a gente teve até agora e agora que eu sei, eu fico falando para todo mundo, sabia que é assim que acontece tal coisa. São coisas realmente que deixam a gente muito feliz, né? E acredito que os alunos também estão muito felizes em poder compartilhar as coisas da melhor forma para eles, né? Formas com que eles se sentem felizes, realizados e confortáveis em compartilhar. E não só porque é uma obrigação deles naquele momento, ou eles não vão fazer as pesquisas só porque o professor está mandando e não entender realmente o objetivo ou a importância daquilo. É isso, Késia, é isso. Então, nesse slide, a gente colocou. Eu quis trazer muita figura, né? Porque eu acho que o visual, vocês conseguem identificar, né, aquilo que eu venho falando há um tempo. Então, aqui, nesse momento, eles realizando pesquisas. Essa turma, ela pôde fazer as pesquisas em dupla, né? A gente fez essa sugestão. Trouxe uma metodologia, digamos assim, né, diferente, onde realmente eles iam trabalhar de forma mais autônoma, né? Então, cada um, para contextualizar para vocês, essa disciplina, né, as disciplinas são semestrais, mas quando eu entrei nessa turma, eles já estavam com outro professor, porque eu estava afastada, e quando eu cheguei, né, assim, eu pensei muito se eu ia lançar esse desafio, porque eles estavam tendo a disciplina de uma forma muito convencional. Aí brota eu, com Késia, as duas caras de pau, né, para dizer a eles, olha, a gente queria fazer uma proposta, né, de, assim, não ter aulas expositivas, assim, do jeito que a gente conhece, a gente vai ter momentos, sim, de exposição, de explicar alguma coisa, mas quando isso vier de vocês, partir de vocês. E aí a gente explicou aquilo que todo mundo aqui que já participa da formação em humanização já sabe, né? A gente explicou um pouco o que a gente queria fazer, e eles, assim, aceitaram, né? Não vou dizer que é confortável para eles, né? Eu tenho certeza, em todos os semestres que a gente desenvolve alguma coisa nesse sentido, há resistência, mesmo que não chegue a meus ouvidos, mas o professor que tem muita já prática, a gente vê pelos olhares, né, de alunos meio que dizendo, poxa, que invenção, chega aí, professora, dá tua aula,
aplica a tua prova e me dá minha nota, porque eu não quero muito trabalhar. Infelizmente, né, esse é o modelo que ainda vinga, porque eles vieram deste modelo. Porque quando a gente faz uma proposta dessa, é muito estranho para o aluno chegar na sala de aula e me ver, eu, Kézia, nesse caso, passando pelos grupos, né, fazendo perguntas, questionando, né, eles, e, tipo, não lá na frente, expondo chegando, né, com, por exemplo, na bioquímica, na minha disciplina, hoje vamos falar de ciclo de Krebs, né? Brota o ciclo de Krebs, não sei da onde, e eu chego e vou dar aquela aula porque está lá no plano de aula. Aí você pode me dizer, mas você não vai falar de ciclo de Krebs? Depende. Vai ter grupo que vai falar, né? O meu intento, a minha intenção, no caso, não é que eles saiam sabendo de tudo da bioquímica, até porque isso não vai acontecer. Nem na aula convencional, nem em outro tipo de metodologia. A intenção é que o aluno, se aproveitando de um tema que ele já goste, Kézia falou aí, eles são sexto períodos, muitos já estão estagiando com jacaré, com planta carnívora, com doença humana, muitos deles já estagiam. Então, muitos deles quiseram trabalhar de forma transversal a bioquímica dentro do que eles já estagiam. Veja que coisa maravilhosa. Né? Então, o ciclo de Krebs vem. Né? As vias metabólicas, não vou ficar falando nome feio aqui. As vias metabólicas vêm, mas elas vêm de forma muito orgânica, de forma muito natural. Não é aquela coisa que eu broto e jogo para os alunos, né? Olha, os organismos fazem isso. Não. Eles vão atrás do modelo que eles escolheram. Eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. E a disciplina é assim desenvolvida. Durante a tutoria, a gente Durante a tutoria, a gente observa que eles, né, assim, no início, eles se preocupam, né, com essa questão, mas a nota, professora, não sei o quê, papapá, porque a primeira nota foi prova do outro professor, tudinho. Só que depois, esse tema, gente, foi tão engraçado, Kézia, eu não sei se você teve essa percepção, a temática, nota e prova sumiu do mapa. Foi uma coisa que, assim, eles só queriam pesquisar, fazer as coisas, os trabalhos e, né? Quando foi semana retrasada, Zizi até me deu como poderia dizer, uma tutoria sobre avaliação. E aí eu trocando umas ideias com o Zizi do que eu queria propor para eles em relação ao número. 10, 8, 7, 6, a um número que eu tenho que alimentar o sistema. E aí, né, eu queria justamente fazer essa coisa de, poxa, o aluno se autoavaliar, o aluno se poder fazer isso, né, e se dar a nota que ele acha que ele mereceu nesse percurso. E aí, Zizi me deu algumas ideias, ideias, né, da experiência que ela tem, e Zizi foi muito bem aceita, né, essa coisa de conversar com eles, assim, que nota você gostaria de ter nessa segunda VA? Qual a nota que você persegue, esse número? Ah, é um 10? Então vai atrás desse 10. É um 9? Vai atrás desse 9. Não, professor, eu quero um 7. Vai atrás desse 7. Né? E a gente, de forma sistemática, contínua e formativa, vai avaliar. Né? Quando você bota esse poder na mão do aluno, é impressionante. 20 minutos, Bia. 4 minutos faltam, tá? Só para você se organizar. Obrigada, Bia. Rosângela, mas está tranquilo, se você quiser solicitar já mais uns 10 minutos ou 15 minutos para a gente poder organizar, a gente está com tempo. Eu acho que pode ser 10. 10, conjunto. E aí, pronto, a gente solicitou, e aí eles ficaram, quando eu disse, que notas vocês querem tirar, né, as duplas, conversem aí, e mais uma vez, olhos arregalados e assustados, porque isso não é uma prática, né, assim, que a gente costuma, eu lembro da minha época de graduação, não é muito, né, assim, o que a gente verifica. Eu trouxe para aqui um momento de uma das duplas, tá certo? Essa primeira fotinho é um momento de tutoria, onde eles estão trabalhando. Essa dupla, eles são criadores e são pesquisadores, esses alunos, de plantas carnívoras.
E aí, quando foi dado essa possibilidade para eles de trabalharem a bioquímica dentro de um conteúdo que eles gostassem, eles não pestanejaram. Escolheram a bioquímica por trás da digestão e metabolismo das plantas carnívoras. Eu amei. Eu não sabia nada disso, né? Em toda a minha formação bioquímica, eu trabalhei com seres humanos, com doenças humanas, e para mim foi muito legal. E aí, tem esse primeiro momento deles na tutoria, em uma certa semana, algumas semanas atrás, e esses 2 vídeos que eu trouxe foi dessa semana, onde eles apresentaram. Ativa, e a gente vai ter um movimento contra o gradient de concentração, e vimos isso no período passado. Quem lembra? Biofísica. Ou seja, teremos os aminoácidos como amônio, o NH4, e ele vai ser movido contra o gradient de concentração gastando ATP. E outra coisa, falando agora dessa questão da pressão negativa que tinha falado anteriormente, você pode ver que ali, não sei se vai dar para ver, que não dá para ver, mas lá na frente, na portinha do assílio, tem um monte de pelinhos. Esses tricomas que estão lá na portinha, quando esse animal está engrandecido, tem um copépode, é um zooplâncton, um crustáceo. Aí o que é que acontece? Ele está ali, aí quando ele passa nesses tricominhas, como é que ele é puxado? Porque tem uma pressão negativa. Imagina uma garrafa amassada. Sim. Com a tampa na frente, a tampa frouxa, né? Vamos colocar assim. Aí quando ele Então, aqui passa, foi o momento da exposição deles, e eles levaram prática para a sala. O que você vai fazer, professor? Eu vou passar, eu vou explicar isso um pouco no final. Vai alimentar a plantinha. Vou alimentar a plantinha. Preparados? Todo mundo prestando atenção. Porque tá frio, eu não sei se ela vai responder como eu espero que ela responda. Mentira, gente do céu. Prósperas? Então, eu trouxe essa sequenciazinha, né, para a gente entender um pouco da pesquisa deles, o que eles pesquisaram, o que eles desenvolveram nesse vídeo do meio aí. Foi a exposição, né, onde eles contextualizaram a parte mais da bioquímica e trouxeram várias plantas carnívoras, fizeram um painel, uma mesa linda, toda enfeitada com luzes, trouxeram luzes de efeito. Eu acho que nessa segunda foto dá para ver no chão uma luz verde, a gente apagou as luzes e a sala ficou toda verde. Foi bem bonito, né? E deixa eu passar aqui mais. Aqui um outro momento também de uma aluna que ela já pesquisa, né, os crocodilianos, e ela já trabalha, na verdade, com jacarés, né, da Mata Atlântica, e aí ela trouxe algumas espécimes empalhadas para nós vermos, e vou botar um pouquinho aqui da fala. Assim, eu estava muito em dúvida com o que eu faria com o meu TCC. Sabia que seria com jacaré, mas estava em dúvida ainda. E aí, de fato, essa parte da epidemiologia, aplicar a praquinha que já metropolitana, naquele curso, no caso, que é o meu trabalho, eu defini agora, nesses últimos dias. Enquanto eu fazia ideia, foi ela que fez a ideia. Porque eu não queria, assim, porque veja como a gente fica esquematizado, né, com uma coisa. Sim. Na minha cabeça, eu nunca... Limitado. Exatamente, essa era a palavra que eu ia usar. Eu nunca relacionaria bioquímica com jacaré. E olha que eu trabalho com jacaré. Quando ela fala, eu não tenho certeza que quer fazer isso. E aí a gente foi pesquisar, a gente foi estudar, falei com a minha Tá vendo que quando a gente aperta, vocês fazem coisas boas e não vai esquecer mais. E me diz uma coisa, quando a gente olha, né, porque eu... Pronto, e aí estava rolando a apresentação delas, né, também fruto da teoria, das pesquisas. Pronto, esse momento aqui foi bem especial, queria parar um pouquinho aqui para falar com vocês. Também um momento de tutoria com as duplas, né, durante a disciplina. E aí a gente tem uma aluna que escolheu, eu contei essa história ontem na live, Zizi, eu vou falar de novo aqui, porque foi bem interessante, sobre essa coisa de círculo de vizinhança, né, círculo do amor, né, de estudos. Zizi ontem eu brinquei com ela, Zizi, que círculo é esse, né? A Zizi falou vários, as possibilidades, mas o círculo realmente da fraternidade, da solidariedade. Essa dupla à direita, as estudantes escolheram uma doença para falar, foi diabetes, tá certo?
a doença diabetes. Esse é um grupo fechado, não tem nenhuma confidencialidade, mas eu não quis ontem colocar na live, mas aqui como a gente, esse link só fica para o grupo de pesquisa, né, aqui do grupo eu vou falar sobre isso. Uma das alunas dessa dupla, quando eu sentei, eu disse, vocês vão falar de quem? Foi nesse dia da tutoria, eles estavam vendo um tema que eles iam desenvolver, e essa dupla, à direita, quis falar sobre diabetes tipo 2. E aí eu sempre pergunto, né, o que é que motivou vocês a falarem sobre isso, tal. Aí a aluna me fala, professora, eu tenho diabetes, fui diagnosticada, aí eu, que bom, que interessante, né, então você vai falar sobre você, sobre sua saúde. Ela e meus pais morreram de diabetes. E aí, assim, foi bem, né, assim, foi um momento de muita emoção, de muita emotividade, porque ela traz esse relato, né, e ela disse, e aí, professora, eu senti que na bioquímica, se eu for explorar isso, eu posso, inclusive, assim, trazer isso para a minha vida, porque minha diabetes não está controlada, né, está bem alterada, e eu tenho certeza que tem a ver com o meu psicológico, de ter cuidado dos meus pais, e hoje eu ter sido diagnosticada, ela e mais 3 irmãos têm a doença, né, e aí eles morreram por conta da doença, e aí ela começou a falar tudinho, e a gente seguiu a tutoria. Só que nesse momento dessa mesma aula, uma outra aluna, de uma outra dupla, essa outra dupla ia falar sobre alimentação, ultraprocessados, processados, o impacto disso, né, ainda na idade escolar. E aí essa outra aluna tinha vindo para falar para mim que eles iam falar sobre isso, porque gostavam muito da área nutricional, inclusive que a mãe de uma era nutricionista clínica. E aí, essa é uma informação de uma outra dupla. Quando eu vim para essa, que a aluna me fala que está com diabetes descontrolada, porque não consegue pelo SUS uma nutricionista boa, que realmente dê a atenção que ela está precisando nesse momento, né? É um momento ainda de luto, de filha, mas que ela também tem um diagnóstico, enfim. E aí eu lembrei da outra aluna que falou que a mãe era nutricionista. Aí eu disse, opa, podemos fazer uma casadinha. A mãe da aluna da própria turma, né? Milena tá aí, agora Milena, tu nem sabia disso, né? Eu fiz essa casadinha com Tamires e Fernanda, né? A mãe de Tamires, ela é nutricionista clínica. Eu fiz uma gravação para a mãe de Tamires, a mãe de Tamires escutou e disse, pode ficar tranquila, ela agora é minha paciente, não vai pagar nada, vamos cuidar dela, né? E a gente também já está vendo a questão para a cabecinha dela, né? Que passou por tudo isso, estamos vendo aí em faculdades privadas, para ela ter um atendimento psicológico também. Então, né, é sobre isso, né? É sobre a bioquímica, é sobre o que se passa com o ser humano, meu aluno integral, a gente tenta fazer isso. E aí, eu acho que aqui tem esse registro. Sim. O que você está pensando para a Acho que está baixinho. Elas falam bem baixinho. Eu vou passar, contei a vocês. Que mais? Sim. Em relação à saúde mental, né, a gente tem desenvolvido algumas coisas na disciplina, também quando a gente está só, o grupo de pesquisa, né, com fins da gente estar sempre lembrando que por trás daqueles pesquisadores, né, seja eu, já professora, sejam meus alunos cientistas né, nós, na verdade, aprendizes, né, da ciência, lembrar também que somos seres humanos, então a gente, certo, obrigada, Bea, a gente ter esses momentos de descontração. Então aí, dessa foto à direita, mais em cima, tem um momentinho do café, né, o café da bioquímica, nas quartas-feiras, sempre tem um cafezinho que a gente leva, uns biscoitinhos, né, no intervalo para quebrar, são 4 aulas geminadas, então a gente deixa lá 2 litros de café, uns biscoitos para a gente tá pesquisando, tá estudando, mas também tá comendo, né? Tá, eu até brinco com eles, a disciplina bioquímica, bora levantar essa glicose. Aí trago um docinho, uma coisa, tal. Eles morrem de rir. Essa semana, inclusive, eu fui crucificada, porque no momento que eles estavam, que essa dupla da menina, que a mãe é nutricionista, estava falando, apresentando, eu tirei uns biscoitos da bolsa, tudo processado. Professor, olha aí, ó, a gente dando aula de... E a senhora trazendo biscoito, enfim. Mas, né, isso já dá uma relaxada e tal.
Essa semana também a gente teve o aniversário de Carlos, não sei se Carlos entrou, mas foi o aniversário dele. E a gente fez um aniversáriozinho surpresa para ele, não foi, Kézia? Lá na nossa sala da pesquisa, na minha sala de professor, né? Isso tudo por quê? Porque, gente, né, eu trouxe aqui, eu por acaso, montando esses slides para vocês hoje, encontro esse no ICL ontem, eles colocaram essa postagem, a saúde mental dos professores brasileiros. Eu acho que é uma coisa que está tão repetitiva já aqui que a gente já sabe, né? E é engraçado, ele bota uma fala aí que seria uma fala de qualquer professor no Brasil, e é muito triste, né? Ver professores resistir e indo triste para suas salas de aula, né? Eu posso dizer que hoje em dia, não vou dizer que 365 dias por ano, não, porque tem dia que eu estou com problema e tal, mas a maioria das vezes eu vou para a sala de aula feliz. E eu vou porque eu consegui me libertar, né, da falta de flexibilização, da falta de empatia, de ter meus alunos como companheiros de estrada e não como eu, professora universitária, que não posso errar, que não posso chorar, que não posso chegar triste, né? Então, assim, essa libertação, ela é muito importante para a nossa saúde mental. Eu queria deixar esse depoimento aqui, porque os meus alunos começam a ficar à vontade, então a gente faz escutas privadas, né? E aí eu aprendi também a manejar, a escutar problemas sérios, graves de alunos, e também me autopreservar, fazendo aquilo que eu posso fazer, mas me autopreservar, não é? A gente está com um problema seríssimo na universidade de suicídio e tentativas. Então, a gente, pelo menos quem passa pela minha disciplina, a gente tenta também trabalhar, né, essas questões, tá certo? Em rodas de diálogo, perceber algumas resoluções, o que é que a gente pode fazer para ajudar, o que é que a gente pode fazer em nível institucional, levando para a reitora, que tem um canal muito aberto e um diálogo conosco. Semana que vem, Nádia, tô vendo que Nádia tá aí, semana que vem é a culminância dessa disciplina. E como é que vamos terminar, eles nem sabem ainda. Eu vou falar aqui, revelar. Milena não diz a ninguém. A gente vai fazer na hora lá essa dinâmica, que vai ser, Nádia, das músicas, para a gente construir uma árvore de valores e deixar pregado nessa turma. Porque, assim, foi meio que ao contrário. Eu não falei, eles não sabem de matriz axiológica, nada disso. Obrigada, Bea. Mas 2 minutinhos só para eu fechar. Pode ser? E aí, a gente, Nádia, vai fazer a dinâmica dos valores através da musicalidade, porque, para mim, foi o show na nossa alfabetização humanizada, né? Depois, se você quiser falar alguma coisinha, você fala. E aí, pronto, né? Essa foto mais à esquerda de vocês, essa florzinha que eu tô aqui, foi essa semana, eu ganhei desse aluno de azul. Ele chegou para mim no meio do show. Eu achei tão engraçado que homem geralmente é mais, né, envergonhado. Chegou na frente de todo mundo, não foi, Carlos? Carlos não está aí, mas, professora, eu posso lhe oferecer essa flor? Eu disse, pode, Ave Maria. Aí botei aqui e tirei a foto com ele. Então, é sobre esse clima, né, que a gente vem falando e vem tentando harmonizar essa questão. E, para finalizar, qual a meta da gente para 2026? Né? Continuar com essa praxis durante a disciplina. Eita, a disciplina saiu errado, perdão aí a escrita. Com essa disciplina de bioquímica, né? Mas dar um passo maior, que eu não pude fazer nesse período por conta do tempo pequeno que eu tive com essa turma, que é levar esses estudantes para uma prática isomórfica em escolas possíveis. Já temos 2, uma com certeza, mas a outra eu também acho que com certeza vai aceitar essa conspiração universidade-escola para derrubar os muros da universidade. Certo? E para finalizar, Milena, estás aí? Estás com áudio? Oi, professora, eu tô sim. Milena é minha atual estudante, é minha atual pupila lá da disciplina de bioquímica. Ô, Milena, eu fiz essa última beleza, né? Porque aqui é sobre românticos e conspiradores.
Eu queria que você, se você quiser, lesse para o pessoal esse manifesto da atriz Tilda Swinton, que eu achei tão delicado e tão legal. Tem esse título. Se você quer ler, para a gente finalizar assim? Posso sim. Então, posso iniciar? Notas para uma vida radical. Tá conseguindo ouvir direitinho? Sim, Ok. Eita, travou aqui ó, a tela. Faça amizade com o caos, mantenha a mente calma, aceite as turbulências, perdoe a fragilidade humana, defenda as segundas chances, desafie a crueldade, reverencie o companheirismo, ouça o silêncio, respeite a juventude, busque o crescimento, dance diariamente, cante na dor, desafie suposições, siga o vento, deixe-se levar sob as nuvens, sinta sua coragem, seja confiável, cuide de si, acredite na bondade, siga em direção à luz. Belíssimo. Muito lindo, né? Eu quis partilhar com vocês, porque eu vi no Instagram esse manifesto e me emocionei. Aí eu pensei em terminar assim. Obrigada, pessoal, pelos momentos aí de escuta de vocês. Quem quiser perguntar alguma coisa para as meninas ou para mim, esteja à vontade. bom, agradecer, Rosângela, agradecer vocês pelo projeto Florescer, essa construção é tão importante, né? E o que eu teria, assim, de pergunta, porque vocês já trouxeram com muita clareza essa questão, inclusive, da multiplicação, né? Ou seja, vai estar começando como um projeto de base, piloto, está desenvolvendo também para avançar em outras áreas, e quais pontos, ou pelo menos até para se os aprendizes, tutores em construção puderem só falar um pouquinho sobre a perspectiva que tem, sobre o que pode ser feito, alguma ideia que já está percebendo que é possível fazer nessa mudança e transformação da educação? Seria assim bem rápido, não fiquem tranquilos, vocês não precisam, né? Ah, mas eu não tenho uma questão mais sucinta, sem problemas, tá? Só para a gente poder trazer um pouquinho dessa viabilidade, visibilidade sobre o que vocês estão constituindo. Embora esteja muito claro nas fotos, é muito possível ver as relações humanas, é muito possível ver os valores sendo estabelecidos, é muito possível ver essa construção de vivência, que é o mais importante dentro de uma proposta de humanização da educação, porque nós não temos como construir humanização sem vivenciar, né? Precisamos vivenciar para até sabermos o que estamos construindo, né? Então, deixar essa questão, se vocês gostariam de trazer assim, algum complemento nesse sentido do que vocês veem que é possível ser feito. Kézia, quer falar um pouquinho do que a gente tem pensado e falado para o Arco-Íris, por exemplo, ano que vem? Professora, então, a gente já tinha feito essa visita na Arco-Íris, né? E a gente achou muito legal, né? Eu e o Carlos, a gente foi. E a professora disse, quando tiver outras coisas, eu vou conversar com a diretora. A diretora se mostrou bem aberta, né? Para receber a gente novamente. E levar outros alunos também para fazer essa conexão direta, até porque, mesmo que a gente não vai ensinar com licenciandos ao ensino de alunos tão jovens, mas a gente consegue realmente se conectar melhor com o chão de escola, como a professora fala, porque é uma realidade que a gente vai se deparar, né, no futuro. E, assim, a maioria, assim, acredito que a maioria queira seguir, né, como professores também, não só como biólogos na área da gente. E eu acho isso muito interessante, porque a gente consegue realmente ver, durante o nosso processo de formação, na prática, como realizar essa conexão de universidade, professores, né, e comunidade também, e conseguir ter inspirações também, eu acredito que é muito importante. Cada um ter inspirações próprias e ideias próprias de como podem adicionar, como podem desenvolver essa questão, para que ela realmente aconteça e seja um grande exemplo e uma motivação, né, para outras pessoas que às vezes não acreditam que isso pode ser possível. Em outro momento, a gente vai trazer o que a gente vai construir, se Deus quiser. Já tem muitas propostas aí. E a coisa, Zizi, dessa coisa da conspiração, eu acredito muito em energia que vai fazendo a coisa acontecer, né? Você lembra, Zizi, que a gente conversava, né? Desde que Zizi veio aqui em Recife,
sobre a minha preocupação, assim, de como entrar nessa escola, né? Eu sou mãe na escola, mas sem ser uma... Eu não queria me considerar uma entrona que tá entrando para dizer, olha, vocês têm como que fazer certo, como a gente tá dizendo que é para fazer. Eu tinha muito medo disso, sabe, Nádia, o pessoal que tá aí. Mas a conspiração, na minha percepção espiritual, foi tão maravilhosa que surgiram demandas na escola que a diretora veio conversar comigo e a gente está planejando coisas para 2026. Tá bom? Agradecida, querida Rosângela, agradecida a todas. A Nádia está com a mão levantada, Nádia. Só uma palavrinha rápida. Bom dia a todos. Rosângela, fiquei imensamente feliz de te ouvir, tá? Parabéns. E em relação à música, é o ponto mesmo que está ligado à sensibilidade, né? Que vai ligar nesse ponto da humanização. Tá? A gente interliga a razão e a sensibilidade. Então, vai ser um trabalho muito especial nesse momento, né? Foi muito bom mesmo, né? Música e valores, né? É só isso. Um grande abraço para você. Bom trabalho. Obrigada. Então, perguntar se alguém teria mais alguma pergunta ou questão, ou gostaria de fazer mais alguma colocação sobre a apresentação do projeto Florescer. Bom, então é isso, né? Parabéns, Rosângela, parabéns, Milena, Kézia, Luciana, Carlos, todos que estão comprometidos construindo esse núcleo. Vai ser fantástico, com certeza, já está sendo. E é lindo ver o começo e o desenvolvimento, porque daqui eu vejo muitas flores, né, literalmente florescendo nesse jardim, né, da nossa querida Rural Linda, né? E muito mais, né? Vai expandir para as escolas também, que também serão escolas lindas, né? Assim, nós... Eu ia falar, Zizi, esqueci de falar, só para quem quiser, né? Quem desejar seguir o nosso canal, que é o @Bioquímica para a Vida, eu sempre faço alguns registros de alunos que permitem, de algumas coisas que eu recebo deles, né, no individual, eu digo, eu posso partilhar isso? E a gente faz umas partilhas, né, e aí se vocês seguirem, vocês vão estar olhando. Deixa eu parar aqui de apresentar. É isso. É @Bioquímica para a Vida. Agradecida, Rosângela. Então, tivemos a apresentação do Projeto Florescer. Bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Quem está chegando por agora também, estou vendo o Rogério, que alegria estar aqui. Rogério, bem-vindo. Bom, então, nós temos a apresentação também. Hoje, quem vai estar trazendo é a Silvana. A Silvana tem uma apresentação muito importante também sobre a comunidade de aprendizagem profissional, né, Silvana? E entre outras questões, eu peguei ela no momento que ela estava fazendo um pequeno lanchinho para começar. É sempre assim, né? Iogurte grego para a gente. Agradecida. Posso já começar? Sim, perguntar do tempo, Silvana, você gostaria de marcar 20 minutos, 15 minutos? A Bia está ali, ó, preparada já com 20, ó. Obrigada, Bia. Eu vou tentar ser mais breve que isso, tá? Porque eu estou no trabalho, pode ser que alguém me apareça aqui, então eu vou tentar ser mais breve, tá bom? Ok, obrigada, Bia. Posso apresentar, Zizi? Por favor, muito bem-vinda. A Silvana constitui um trabalho fantástico, há muitos anos já comigo, desenvolvendo por ela mesma o seu desenvolvimento fantástico. Ela é uma pessoa que trabalha muito com comunidades de aprendizagem profissionais no Brasil e no mundo. Então, tá, ela sabe, ela é humilde, não gosta que eu fale tanto assim, mas é importante depois vocês procurarem até o mestrado dela, que fala sobre isso. Então, vamos lá. Vou apresentar aqui para vocês. Eu não tenho slides, na verdade, vou apresentar só isso daqui, que é uma coisa que eu queria mostrar para vocês, para dar uma ideia do que eu faço. A minha conexão está um pouquinho lenta, como vocês podem perceber. Estão vendo o que eu estou mostrando? Sim. Sim. Tá? Sim. Então, eu queria começar mostrando para vocês essa foto que eu tirei há uma semana e meia atrás, na cidade de Oxford, na Inglaterra.
Para quem não sabe, é uma cidade com turismo educacional e eles têm muito orgulho dos prédios e das tradições educacionais que eles têm. E eu passei na frente dessa escola, que é uma escola e é um college também, então, em educação de vários níveis. E eles têm essa plaquinha lá na frente, o nome dessa escola é Magdalene College School, Magdalene. E eles têm essa plaquinha, que talvez não dá para vocês verem muito, mas está escrito aqui que essa escola existe desde que essa escola existe desde 1480, ou seja, o Brasil ainda nem pensava em ser o Brasil que é hoje, e essa escola já estava lá, e eles têm muito orgulho de falar isso, têm muito orgulho desta plaquinha, e muita gente vai lá para tirar foto em frente à escola, e eu fui lá também, mas para mim foi uma coisa que me chamou a atenção por outra razão, porque embora o meu trabalho envolva a ideia de comunidade de aprendizagem profissional, como a Zizi fala, na verdade, o meu foco é a mudança social e a mudança educacional, e aí as comunidades de aprendizagem são tomadas como um meio, né? Então, por que eu trouxe isso? Uma escola que tem, desde 1480, está lá, e aí a gente quer fazer mudanças educacionais, e a gente fala, mas como assim não está funcionando, né? Então, imagina essas tradições sendo repetidas, e é um país que quase que exporta modelos educacionais. Então, isso é para dar uma ideia, quando a gente está querendo fazer as nossas mudanças, a gente precisa considerar por quanto tempo isso está sendo construído, esses modelos existentes estão sendo construídos na nossa mente e nas nossas práticas. Então, quando a gente fala em educação, a gente reproduz aquilo que a gente aprendeu na prática, né, indo para a escola. Então, isso é para dar uma ideia de que, assim, no meu trabalho, eu tenho uma pegada muito de mudanças sociais, e a educação é um instrumento da mudança, numa pegada meio freiriana também, de que a educação, a mudança social e a mudança educacional, é difícil a gente dizer onde começa uma e termina, né, onde uma começa, a outra termina, porque as duas estão conectadas. Então, por que eu falo de comunidade de aprendizagem? Bom, as comunidades de aprendizagem é uma coisa muito, assim, são coisas muito interessantes, porque elas, assim, é um tema muito variado, muito amplo, com várias coisas, embora não pareça, e meu foco mais específico são as chamadas comunidades de aprendizagem profissional, porque eu tenho uma preocupação com quem faz a mudança. Então, enquanto vocês estão tentando criar as comunidades de aprendizagem na escola, o que é fantástico, e que é muito bom, eu estou focando mais em quem é que está fazendo, quem é que está tentando fazer as mudanças. Então, eu fiz o meu mestrado sobre as comunidades de aprendizagem profissional, buscando perceber como é que essa forma de organização, ajuda na implementação dos projetos, partindo-se de um princípio de que fazer qualquer mudança, não é mudança em educação, qualquer mudança que a gente vai fazer é sempre muito difícil. A maioria dos projetos caem, mas isso porque existe uma resistência natural à mudança, e em alguns contextos, essa resistência é muito maior. Então, quando a gente fala de fazer mudanças educacionais, é importante que a gente compreenda a mudança que a gente quer fazer, que a gente compreenda o que está envolvido, e que a gente nós façamos as nossas escolhas. Ou a gente vai olhar e falar, ai, meu Deus, é muito difícil, o que eu vou fazer? Eu vou chorar, ou eu vou desistir, ou eu vou criar estratégias, entender o processo, entender os problemas que estão envolvidos, para poder garantir que a mudança seja feita. Então, no meu trabalho, eu não vejo a comunidade de aprendizagem como um fim. Vamos aqui organizar as pessoas para a gente aprender juntos. Eu vejo como um meio, tá? Pode ser também um fim, mas um meio de que esta comunidade se fortaleça,
trabalhe colaborativamente, e isso é uma construção ao longo do tempo, não é uma coisa assim que a gente tem uma ideia, vou criar aqui uma comunidade de aprendizagem e a coisa começa a funcionar. São construções, não é? Que ajudem a fortalecer este trabalho. Então, duas coisas. Por que que eu uso como meio? Primeiro, porque, assim, as mudanças que eu agora estou fazendo o meu projeto de doutoramento, de doutorado, e o meu foco está no Brasil. O meu primeiro foco estava em Portugal, na Ponte, e agora, no momento, o meu foco está no Brasil. Não que eu não me interesse por Portugal, me interessa muito, mas é porque o contexto brasileiro é de muito desafio nas mudanças educacionais, que a gente tem forças contrárias muito fortes, e aí a gente percebe que, às vezes, muitas vezes, essas forças acabam que engolindo os projetos caem com bastante facilidade, então, é este foco. E também porque eu tenho uma espécie de um compromisso moral com mudança social e educacional naquele contexto, que para mim, é uma coisa que me é muito cara, não é? E então, vou retomando a ideia do Freire, eu acho que mudanças educacionais no contexto brasileiro, volto a dizer, qualquer contexto, mas no contexto brasileiro, sem a participação do povo, sem a participação comunitária, ela é muito mais difícil. Não vou dizer que é impossível, não vou arriscar dizer isso, mas é quase que impossível, não é? Porque a gente precisa entender os processos de mudança, entender como é que a mudança faz, mas, assim, as pessoas, se a gente, principalmente quando a gente fala com professores que querem criar uma comunidade de aprendizagem, a gente precisa pensar, mas quem é que participa dessa comunidade? Quão conscientes estão essas pessoas dessas mudanças que se quer fazer e da forma como elas podem participar. Então, por isso é que eu envolvo as comunidades de aprendizagem como um meio para que a mudança seja feita, e depois eu envolvo comunidades de aprendizagem profissional. Esse conceito não tem grandes diferenças, tá? É que a literatura coloca que a comunidade de aprendizagem profissional é mais ligada quando é a comunidade dos profissionais da educação que estão fazendo a mudança. Certo? Então, dentro de uma comunidade de aprendizagem, tem aqueles profissionais da educação que estão ali trabalhando. Então, essa é a única diferença. Então, o meu foco é mais nos profissionais que estão liderando a mudança. Por isso é que a gente chama comunidade de aprendizagem profissional. Essa é a única diferença. Tá? Então, basicamente, o que eu procuro fazer são grupos de professores, de profissionais, eu prefiro usar a palavra profissionais, que buscamos entender a mudança que a gente quer fazer, entender principalmente o contexto das mudanças que a gente quer fazer. Então, se a gente está falando num contexto brasileiro, por exemplo, como é que eu vou fazer uma mudança com a comunidade se eu não entender a cultura social e a cultura educacional das pessoas deste país, não é? Então, como é que o brasileiro entende o que é aprendizagem? Como é que o brasileiro entende como a gente valoriza a aprendizagem? Então, o brasileiro não valoriza a aprendizagem igualzinho, embora haja semelhanças, às pessoas em Portugal, por exemplo, não é? No Brasil é muito comum, chega-se ao final do ano, não aprendeu a ler, sinto muito, essa criança não aprende, não é? Então, isso é uma coisa que meio que a gente se acostuma. Então, a minha proposta é que a gente estranhe os nossos hábitos e reflita sobre estas coisas, e comecemos a pensar sobre o meu projeto, o que eu quero mudar, para quê? Isso é importante, né? Para que eu quero fazer as mudanças? Para quem é que se vai beneficiar destas mudanças? Então, são reflexões para a gente pensar, mas também os problemas comuns da mudança que existem. Então, eu procuro trazer literatura, porque muitas vezes a gente começa, e eu chamo assim de inocente, mas com muito respeito, a gente começa a criar um projeto, e a gente não para pensar que, assim, por exemplo, eu estou criando aqui uma comunidade de aprendizagem, e às vezes as pessoas não sabem que existe uma vasta literatura, que existem modelos diferentes de comunidade de aprendizagem, que existem controvérsias sobre isso, que existe
Isso tem características, isso é investigação científica sobre isso, e as formas de implementação, os problemas que a gente encontra quando quer fazer mudança social e educacional também está na literatura, tem gente investigando isso há muito tempo. Então, às vezes, a gente está criando um projeto e a gente não está consciente disso. Então, a minha ideia como profissionais, é isso, que a gente se prepare para a mudança, entenda o contexto da mudança e entenda o que a gente está fazendo para que a gente, usar uma palavra que talvez seja mais uma forma de, assim, conhecer e dominar, se especializar naquilo que você está fazendo, enquanto se desenvolve profissionalmente. A gente não vai só fazendo o trabalho só na boa vontade, porque, sim, no contexto brasileiro, o negócio é bem complicado, e é muito comum a gente ver a pessoa chega com muita, vamos dizer assim, muita boa vontade, olha, eu tenho esse projeto, eu quero fazer tal coisa, e apresenta o projeto, sei lá, para o pessoal responsável pelas políticas públicas locais, e dali o projeto já não passa. Então, a gente precisa entender esses contextos, a gente precisa entender quais são as dificuldades e construir colaborativamente, e aí entram as características de uma comunidade de aprendizagem e profissional também, que é aprender colaborativamente, entender, desenvolver a aprendizagem profissional direcionada para aquilo que se quer fazer, então vai ser uma coisa prática, uma coisa orientada para prática, e não simplesmente uma formação de acumulação de conhecimento. Então, entende-se também que se eu estou criando um projeto, eu preciso escrever para eu entender onde é que eu quero chegar, e aí entender a cultura brasileira de não estabelecer claramente os objetivos e não perseguir esses objetivos para saber onde é que isso vai me levar, não avaliar, não fazer as avaliações. Então, todos esses planejamentos precisam ser considerados. Então, a ideia é esta, que os profissionais envolvidos, não só professores, não é, mas principalmente professores, possam ter este trabalho de refletir, preparar, entender, avaliar aquilo que se está fazendo, para poder construir mais garantias de que o projeto vai caminhar para a frente. E, fundamentalmente, para mim, se a gente não começa a fazer essa mudança neste sentido, eu não sei onde vai parar. O trabalho da Rosângela falava agora da saúde mental dos professores. Uma das preocupações que eu incluo no meu projeto é isso. A solidão de quem quer fazer a mudança. Na verdade, tem muita solidão na escola de forma geral. Mas a solidão, o desamparo, é uma das coisas que eu reparo muito, é isso. E que eu ouço bastante dos professores com quem eu trabalho, que é sozinho é muito dolorido, é muito difícil. E a gente não vai muito longe, então a gente precisa se construir. Então, isso, graças à pandemia, talvez, depois da pandemia, a gente tem redes, assim, como esta, que ajuda neste trabalho. Porque, sem isso, há muitos projetos, quantos projetos já morreram ao longo do caminho? Bia, como está meu tempo, por favor? Ela nem apareceu ali para dizer nada. Olha, muito bem. Olha, eu vou deixar esses 5 minutos, se vocês tiverem perguntas, provavelmente eu vou passar, é muita coisa envolvida, quem tiver pergunta pode fazer. Então, já temos mãozinhas levantadas, e dá o parabéns, vocês viram que a Silvana tem uma construção fantástica, né, de comunidade de aprendizagem, é uma grande amiga já há muitos anos, está trabalhando nessa inovação educacional, e vamos juntos. Porque... Prazer, Silvana. Essa é a Silvana. Essa é a Silvana. Sou eu. Você é famosa, já que eu conto para todo mundo de você. Bom, mas deixa eu pegar aqui as mãozinhas. A Bianca está com a mãozinha levantada primeiro. Olá, eu não sei se estão me ouvindo. Sim. Bom, Silvana, eu troquei seu nome, eu escrevi sobre si semana passada, mas eu usei Flaviana, porque eu fiquei admirando você ali cortando papel, achei que era boletos e estava quase mandando para si semana passada. Dizia, porque você estava ali com a sua, a rasgar papel, e eu sou viciada em vídeos de quem rasga papel, porque eu sou bipolar, eu tenho doença mental, então
às vezes eu preciso de foco, e você foi meu foco semana passada nos seus vídeos. Zizi, trazer a Silvana para mim é como trazer um coringa, assim. Eu prometi que eu não ia falar hoje, gente, porque eu estou em greve. Greve laboral desde ontem para casa dos meus amigos portugueses, mas eu mesmo furei minha greve, então tá tudo bem. Eu faço greve depois do ENARC, que eu acho que é o momento que eu preciso falar. Silvana, eu desde 2013 venho seguindo um loop dentro da educação e eu conto nos dedos pessoas que eu encontro durante esse período que mexem com as minhas estruturas, que mexem com as minhas bases. Nesse grupo aqui tem vários que eu posso fazer, mas hoje, em particular, a sua partilha me fez, se eu puder pedir 5 minutos, que eu nunca peço aqui, eu sempre tento falar rápido. Eu anotei algumas coisas que você falou aqui, porque eu brinco, porque eu não sou diplomada, aquela coisa. Na verdade, eu sou uma mãe, tem uma história bem... que eu vou... não quero compartilhar tanto, gente, porque eu vou dizer o motivo. É que o meu sonho é vender 200 livros. Eu tenho a conta já para me fazer, vender o meu investidor, para eu poder continuar fazendo mais livros de várias trajetórias que eu passei e de tudo aquilo que eu venho estudando sobre educação, lógico, de um olhar mais meu, mais mãe, porque eu não me vejo como um projeto, eu acho que eu sou mais um improviso aí do destino. E você pontuou algumas coisas para mim que foram falar da dificuldade. Eu até pego um exemplo que a Rosângela falou, que ela está fazendo um projeto na escola dela, que ela está tentando entrar com muito amor ali. Eu, infelizmente, durante o período que eu tive meus embates com várias escolas, não foram várias. Sempre foi de uma forma amorosa, lógico, até um limite. Eu fui a mãe que fazia o trabalho sujo, né, para proteger os meus filhos, que não foram um, foram 2. E essa minha dificuldade de me encontrar dentro desse contexto, você trouxe bem, ainda mais porque eu sou uma pessoa que tem os parafusos bem soltos e sou uma crítica ferrenha do sistema. Estudei um pouco também sobre o sistema, inclusive até brinquei semana passada, porque eu falei da coleira, né, que é uma coisa que eles usam muito aí em Londres. E essa acumulação também que você falou, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente acumulada, a palavra seria enfesada, seria melhor, com tudo esse contexto que eu vivo. E como é que você que estuda sobre isso, né, estudou e teve essa vivência em Portugal, eu também tive uma vivência extremamente forte em Portugal, hoje eu vivo no Brasil, então a minha experiência com a educação foram muito desses 2 países, como é que você, entendendo todo esse contexto que você aprendeu desde a história da educação, não tem como não ter problema mental quando a gente chega nesse lugar, mesmo as pessoas mais sãs. Como é que você trabalhou isso? Como é que você fez disso o seu destino, assim, a sua missão? Não sei se você consegue entender, porque eu estou enfesada, que é emoção, entendeu? Então, minhas palavras, elas se perdem dentro da minha própria mente, que é, assim, meio viajada. Eu não sei... Isso assim, eu entrei para trabalhar na educação muito cedo, acho que tinha uns 16, 17 anos, e eu estava ali, mas eu nunca fui muito feliz no sistema, cabia muito dentro do sistema, e me sentia infeliz na escola, mas gostava de estar na escola, gostava das crianças, não gostava do sistema. Mas eu não sou originalmente, assim, da área da educação. Eu fui para a universidade no Brasil, eu fui fazer letras, e depois fui desistir, eu fiz tudo, quando trabalhava na escola, desisti da educação, eu falei, vamos embora. Aí, pronto, Bia, já pode conversar quando está de volta o tempo. Fui-me embora da escola, decidi que não queria mais saber da educação, fui morar em Portugal, fui fazer mestrado em literatura, porque eu disse, olha, vou fazer outra coisa. Mas, depois acabava sempre voltando, participando de coisas na universidade, na área da educação, até que depois eu fui pesquisar sobre, deve ter uma escola que faz diferente, daí eu volto para a escola. E foi quando eu vi a ponte, falei, vou fazer mestrado, na verdade, em educação, e voltei para a educação. E aí eu decidi que, assim, existe um amor aí pela literatura,
pela outra área, mas uma coisa que eu quero fazer era da educação, porque eu, quando eu era criança, isso acho que é importante, eu cresci vendo as tais comunidades de base, ouvindo falar do Leonardo Bock, e que para mim é muito importante, e eu acho que a gente precisa retomar essas coisas. As comunidades de base no Brasil, a minha mãe falava muito disso, a minha mãe participava, e eu me lembro de ser criança Dom Helder, né, Silvana? Então, para mim, isso era muito importante. E aí, eu sempre tinha essa ideia desse compromisso com a educação no Brasil. Dá desânimos? Claro que dá. Como eu disse, eu desisti, fui trabalhar até a quinta-feira, na sexta-feira eu disse, não trabalho mais na educação. Mas quando eu voltei, eu disse, não vou voltar para lá. Depois eu trabalhei em escolas aqui onde eu estou. Eu vivi em Portugal e eu tenho amigos que estão na educação. Eu sei que o problema da educação atravessa países e contextos. E aqui eu também não quero estar na escola. Então, são coisas que perturbam a nossa paz, mas, ao mesmo tempo, faz a gente pensar, ou eu desisto, vou para outra área, coisa que a gente pode fazer, não é? Ou você fica ali, entende? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar. Eu, como pessoa, e isso a gente faz essa reflexão. Hi, Katie. Ok. Desculpa. Coisas que a gente tem que separar, e principalmente nos tempos que a gente está vivendo pós-pandemia, a gente tem que olhar um tempo. Agora é hora de eu parar, cuidar da minha saúde mental e emocional, tratar de mim, e pensar, olha, até quando este trabalho eu estou acompanhando isso com a minha saúde mental. Às vezes a gente precisa fazer isso, mas eu também não trabalho sozinha. Essa rede, eu estou com a Zizi, a gente vai fazendo reuniões em outros grupos, isso ajuda a gente. Eu tenho os grupos de participação, com a participação dos professores uma vez por semana, porque eu estou fazendo a minha pesquisa, mas isso não é só a minha pesquisa, estar ali com as pessoas, ouvir deles o que eles têm. Uma das pessoas é a Bia, acho que tem mais gente aqui, não é? Entende? Então, é bom você ouvir, você partilha, você tem momentos de desânimo, tem momento que você pode contar com outra pessoa, então isso faz também diferença, mas a gente tem que ter esse entendimento, até quando está afetando a minha saúde mental, eu preciso de ajuda de diferentes maneiras. Eu não sei se eu respondi, também não sei se eu entendi a pergunta, mas espero que sim. Entendeu? É que não é nem problema de saúde mental, é porque eu achava que só eu queria me divorciar da educação, queria pedir divórcio, e tinha alergia. Não é mal, meus sintomas são normais. Então, meus sintomas são normais. Eu só tenho alergia à escola, que eu adquiri urticária e pensei em me divorciar, então eu estou normal. É só isso. Então, eu já respondi. O que eu diria que é mal, Bianca, é você ficar lá, se acostumar e começar a fazer as coisas no automático. Aí você fica infeliz e faz outras pessoas infelizes. Eu acabei criando dentro dessa minha experiência uma paixão, que foi a escrita. Eu acho que eu transformei toda essa minha dor em escrita. Eu trago para a escrita, né? Como uma forma de escapamento, não sei. Ou de viver, né? Continuar vivendo. Isso te ajuda, é o caminho. Exatamente. Mais alguém que me pergunta, gente? Eu vou ter que sair daqui um pouquinho, tá bem? O Rogério. Rogério? Olha, escutando a Silvana, eu reconstituí aqui também o meu percurso na educação. Vejam, eu comecei como professor 2 meses antes de completar 21 anos, com adolescentes, tá certo? E aí começa a experiência, como é que a gente constrói essa relação com os alunos. A gente começa imitando os melhores professores que a gente teve. Havia os professores de que a gente não gostou e havia aqueles que a gente gostou. Então, a gente procurava, evidentemente, imitar aqueles que a gente gostava. Eu me dei relativamente bem, tanto que no final do semestre, o diretor da escola foi
a minha casa, a casa dos meus pais, me procurar. Quais são os seus planos para o ano que vem? Eu penso em ir embora para Porto Alegre, eu morava em Laje, em Santa Catarina. Não, para quê? Você se deu muito bem, nós gostamos muito do seu desempenho. Por que você vai deixar essa profissão? Você está com 21 anos, está aqui, está bem, nós gostamos do seu trabalho. Bom, aí eu comecei. Esse é o trabalho de sempre. Como é que a gente consegue comunicação com os alunos? O ponto nevrálgico é, quando a gente começa a tratar os alunos como parceiros, como os amigos, e se comunica como pessoa, as coisas mudam, tá certo? Se estabelece uma empatia, uma comunicação, e o ambiente se torna favorável. Então, por conta própria, eu, trocando com colegas que também viviam o mesmo problema, mas tinham essa preocupação, a gente foi aprendendo. Eu tive sorte que houve um curso, o diretor então me disse, olha, para você continuar como professor, você ia para Florianópolis fazer um curso de aperfeiçoamento. Naquele tempo se dizia um curso de suficiência. Era um curso programado por Lauro de Oliveira Lima e a turma dele, e que passaram a ser dados em universidades que aceitavam desenvolver aquele programa. Isso foi em 66, 67, 65, imaginem vocês, quando havia uma grande expansão do ensino secundário. Bom, isso me preocupa desde então. Mas a gente entra num sistema, veja bem, eu agora estou refletindo sobre isso. Por quê? Quando eu entro na Universidade de Brasília, me torno professor do Departamento de Planejamento e Administração, em 1988, 23 anos depois, coube a mim, os professores delegaram a mim a primeira disciplina do curso de especialização para diretores de escola. Administração da Educação para a Mudança. Imagina, lá fui eu. Eu acho que me saí relativamente bem, mas caí no vício que o Pacheco chama de teoricismo. Eu não tinha uma experiência mais concreta. Então, eu encontrei autores como Michel Lobreau, Pedagogia Institucional, Jorge Lapassade, grupos, organizações e instituições, uma série de autores. Tinha Paulo Freire, evidentemente. Mas Paulo Freire construiu uma metodologia para a alfabetização de adultos. Ele não trabalhou a sala de aula, aquele grupo de crianças. Bom, isso eu só fui descobrir mais tarde, depois do mestrado. Em 79, quando na Secretaria Municipal de Educação em Lages, se queria fazer uma outra escola. Mas como é que se faz a outra escola? E a gente finalmente acabou descobrindo um pedagogo chamado Celestin Freinet. Abriu esse caminho. Mas eu já tinha vindo para Brasília e eu não aprendi as técnicas Freinet, os métodos Freinet. Então, esses autores tinham coisas muito bonitas. Mas só mais recentemente eu descobri Fernando Urri e Aida Vasquez com rumo a uma pedagogia institucional, que é uma versão francesa do que veio a ser de que a pedagogia, a Escola da Ponte, do professor Pacheco, é uma variante, entendeu? Elaborada no contexto de Portugal. Isso muda completamente quando a gente mostra para as pessoas como. A gente tem um discurso para os professores, para as professoras. É preciso uma escola do tipo A, B, C, D, e elas perguntam angustiadas, como é que a gente faz? E aí a gente, de um modo geral, muda pouca importância essa pergunta. Quer uma receita? Não é uma receita.
São indicações importantes. E quando você mostra esses exemplos concretos, essas metodologias, isso ajuda enormemente. Bom, no caso específico das escolas profissionais, esses dias eu assisti, por acaso, um filme na TV Senado sobre a Nilde Marcelani e as escolas vocacionais de São Paulo. Você deve conhecer abundantemente, né, esse projeto, que é uma coisa fantástica. Bom, agora, já que você está no doutorado, eu gostaria de dividir com vocês, se me der mais de 2 minutinhos, duas coisas. Primeiro, nos meus estudos atuais, eu já falei várias vezes aqui para o grupo, eu fui reler a Didática Magna do Comênius, 1625, se quisermos. Entendeu? Para fechar o século. Bom, Comênius já levantou o problema da reforma da escola. Como reformar aquela escola, pensada por Lutero, ele era protestante, não estava dando certo. Bom, então ele vai pensar e dar... Agora, a minha descoberta trágica é que no capítulo 32, o penúltimo do livro, ele dá a receita. E a receita que ele dá para renovar a escola é didacografia, uma transposição, entendeu? Da tipografia para a escola. Ele antecipa, em 3, 4 séculos, Taylor e Fayol para a escola. Bom, essa escola nasceu sob o imaginário racionalista e capitalista. E nós temos o equívoco de pensar que a educação é para mudança. A educação não é para mudança. A educação é a aculturação das novas gerações nos valores da sociedade vigente. Então, nós nascemos capitalistas, verticalistas, autoritários. Essa é a sociedade da qual nós vivemos. Alguns de nós, graças à sua capacidade imaginativa e à descoberta de outros, vamos descobrindo alternativas. Mas a regra não é a democracia. Então, eu aprendi a diferença entre o conceito de organização e o conceito de instituição. A organização é o que aparece. A instituição é o espírito que preside a organização. E esse espírito é majoritariamente autoritário, conservador. Não é democrático. Nós estamos vivendo aqui no Brasil, vocês estão acompanhando agora, nessa semana, né, a luta que nós estamos vivendo. Tomara que no ano que vem nós consigamos reeleger Lula. Porque o problema político, no sentido mais profundo, que se pode falar de política, de projeto de uma sociedade. Vocês já imaginaram Tarcísio e qualquer Bolsonaro na presidência da República, de novo, com esse Congresso? Então, aí, uma outra sugestão, Silvana. Há um autor que eu venho estudando há 30 anos, chama-se Cornélio Castoriadis. Eu recomendo particularmente o volume 3º das Encruzilhadas do Labirinto. Você encontra na Paz e Terra, e vale para os colegas todos. Nele, há 2 artigos que são muito importantes. Um, psicanálise e política. Outro, poder, política e autonomia. Nos 2 artigos, ele podia dizer e pedagogia, porque ele aborda fantasticamente o tema da pedagogia, mas não põe no título. Entendeu? Então, como é que se pode fazer essa educação para a democracia? E outra ideia que ele nos traz. Gente, deixemos de ilusão. A democracia é um projeto, e é um projeto minoritário. É um projeto periclitante, como nós estamos vivendo. Eu nasci em 1944. Eu vi o que aconteceu com Getúlio. Eu vi o que quiseram fazer com Juscelino. Eu vi o que fizeram com Jango. Eu vi os 21 anos de ditadura. Né? E a dificuldade que a gente está vivendo. Então, a expressão que eu usava para os meus alunos é o seguinte: lidar pela democracia
É como carregar aquela vela acesa na procissão noturna do Senhor Morto. Você deve conhecer essa tradição, né? Como manter aquela vela acesa. Professor Rogério, me desculpe interromper, é que o tempo está muito avançado. Ok, eu estou terminando, era isso mesmo, entendeu? Então, eu acho que para você que está no doutorado, é muito importante uma leitura para entender essa questão da instituição. Por que que a sociedade é assim? Por que que os projetos de mudança fracassam? Ou tendem a ser engolidos? Por que que a Escola da Ponte não se tornou um projeto, mas vive lutando para poder se manter? A gente anda na contramão da instituição originária da sociedade. Obrigado, viu? Boa sorte no seu doutorado. Obrigada, desculpa ter interrompido. Acho que agora é o Helder. Obrigado a você pela lembrança. Gente, eu só vou pedir a vocês que vocês sejam breves, porque eu tenho que voltar para o trabalho, tá bom? Mas eu respondo com prazer. Ô, Sil, só agradecer você e Rosângela, né? Eu estou aqui um florescer também, eu gostaria de partilhar com vocês uma respiração aqui, ó. Vocês estão vendo? Uma florzinha de limão, doce e cítrica ao mesmo tempo. Talvez aí no hemisfério norte você não vai saber. Mas é muito bom isso aqui. Então é esse florescer que eu gostaria de compartilhar com vocês. A Kay Prentice, né, no ciclo de construção de passo, que ela pede, assim, para quando a gente passa bastante, dar uma respirada. A minha pergunta é, quais são as principais matrizes, se você mapeou isso já, das comunidades de aprendizagem profissional? E se teria uma possibilidade de fazer uma teoria unificada da comunidade de aprendizagem profissional? Ou não, é muito heterogêneo? Eu nem entrei muito nisso aqui, porque falar de comunidade de aprendizagem é uma coisa mais ampla do que se parece, tá? Então, tem muita coisa sobre isso. Então, tem uma história, as coisas que se envolvem, por exemplo, todos esses conceitos são coisas que eu trago para a gente refletir a respeito, porque as pessoas entendem de diferentes maneiras o que é comunidade de aprendizagem. E a gente já tive essa conversa com a Zizi. O que as pessoas estão entendendo quando se fala de comunidade de aprendizagem? Então, existem diferentes definições, não existe um conceito único para a comunidade de aprendizagem, não tem um conceito único, mas existe muita pesquisa que reúne, na revisão de literatura, que reúne as principais características. Essas características, sim, existem. Eu posso até um outro dia trazer isso para vocês, essas características que são comuns à maioria, tá? Comunidade de aprendizagem profissional, tem muita literatura sobre isso, muita mesmo, bastante. Não é comum ainda o termo no Brasil, mas já se fala das comunidades de aprendizagem. Só no Brasil tem duas ideias diferentes principais, assim, de comunidade de aprendizagem, né? Mas, assim, o que é importante a gente pensar no contexto brasileiro? Às vezes, no Brasil, tem-se mais a ideia de comunidade de aprendizagem como um fim. Vamos juntar aqui as pessoas, a gente vai aprender em comunidade. Fora do Brasil, isso é uma percepção minha, ainda não é uma coisa assim que eu vi, é uma coisa que eu fui coletando, assim, pelas minhas impressões. É mais nesse sentido de as comunidades de aprendizagem como uma organização com um fim, como um meio de se alcançar mudanças e melhorias educacionais, tá? Então, tem vários autores, depois posso partilhar, que entram no tema da comunidade de aprendizagem profissional. É uma coisa que se estuda em vários países, em vários níveis. Tem pesquisas que falam quando é que ajuda mais os tipos de escola, por exemplo. Uma comunidade de aprendizagem profissional funciona muito melhor numa escola primária, com poucos alunos, é claro, do que nas escolas secundárias. Há contestações, há pessoas que falam, mas a escola já é uma comunidade de aprendizagem, o que você está querendo fazer? Entendeu? Então, tudo isso são coisas para a gente refletir, para a gente pensar. É verdade, a escola é uma comunidade de aprendizagem. É um lugar onde as pessoas vão para aprender. O que muda, e por isso é que eu falo, a gente tem que estranhar o pensamento, como é que a gente faz as coisas ali? Quão consciente as pessoas estão dessas aprendizagens, quanto de nós estamos apenas reproduzindo coisas. E é essa a ideia da comunidade de aprendizagem profissional. A gente reflete sobre o que a gente tem feito, o que precisa mudar, como é que a gente vai mudar,
está funcionando, o que precisa mudar no que está sendo feito, coisas assim, tá? Mas, sim, não tem uma coisa, uma definição única, mas tem estudos que mostram as características comuns, tá bom? Mais alguém? A luta com a mãozinha. Bom dia, eu gostaria de perguntar muita coisa para você, mas vou focar numa questão. Eu vou começar a trabalhar com uma rede pública grande, né, de 300 e poucos funcionários, uma cidade muito pequena aqui no Brasil, no interior, e eu queria uma questão que para mim é muito complexa, né, porque para a gente chegar nessa comunidade de aprendizagem, o meu desejo é que a gente possa abrir espaço para falar, não é para fazer ainda, mas para falar. Uma coisa que eu percebo, eu fui atrás dos números dessa cidade, nos dados do INEP, né? E o meu desejo é saber assim, uma amiga passou 18 anos na Inglaterra como professora e coordenadora de uma escola. E ela disse que é muito importante o Quality Assurance que tem dentro da escola britânica, e que esses indicadores de qualidade para professores, para alunos, eu não estou falando de, novamente, a gente engessar as coisas, mas eu acho que qualidade é uma coisa que todo mundo deseja, não importa em que país estejamos, para as nossas crianças. E, assim, o meu sonho é poder tropicalizar tudo que o primeiro mundo já estudou, para a gente poder fazer algo muito bom para as nossas crianças. Então, eu queria saber o quanto você sabe sobre indicadores de qualidade. Sei que estamos em países diferentes, mas se existem conceitos genéricos sobre indicadores de qualidade para professores, gestores e até para os alunos, lógico, que vão receber o efeito dessa qualidade da gestão e do professor. Não sei se eu fui clara, mas é esse o meu desejo. Acho que eu não sei te responder exatamente sobre os indicadores de qualidade. O que a gente tem assim, até porque quando a gente fala de comunidade de aprendizagem profissional, existe na literatura também alguns questionamentos sobre os benefícios. Então, assim, a ampla literatura fala que faz muito bem para a escola, em termos de convivência na escola, de resolver problemas na escola, bem-estar profissional, porque você deixa de... ela trabalha muito contra o isolamento, cada professor no seu canto, sofrendo no seu canto, então ajuda muito. Mas existem muitos questionamentos sobre quanto isso realmente ajudou a melhorar a aprendizagem dos alunos. Mas o que se mostra é que, assim, a escola foca, por exemplo, na aprendizagem dos alunos e melhora todo o resto nesse objetivo, com este objetivo. Mas há contestações, porque dizem assim, não é assim tão grande esta coisa. Mas o que eu observo, porque eu olho muito para mudanças qualitativas em educação, que é, por exemplo, o caso da ponte. A ponte é muito questionada, mas não aparece lá no ranking. Por quê? Porque são mudanças qualitativas, muda o comportamento das pessoas, pensamento das pessoas, e isso é longo prazo. E no sistema educacional que a gente vive, não há espaço para o longo prazo. É tudo muito curto prazo e tem que aparecer o resultado já. Então, quando a gente fala dessas comunidades de aprendizagem, então, a gente tem que considerar esse tipo de coisa e o tipo de mudança que se quer. Uma outra coisa que existe na literatura, e existe um autor que eu uso bastante, e ele trabalha o foco dos problemas das escolas, tá? As escolas britânicas, acho que depois dos Estados Unidos, são das escolas que mais sofrem pressão do mercado. A Inglaterra é o mercado em educação. É o mercado em educação, tá? Vem estudar inglês aqui, não é porque a gente gosta das pessoas, é o mercado mesmo, é competição, então, é muito forte. Então, as escolas aqui, e uma das coisas que eu não gosto,
me faz não gostar das escolas secundárias é que assim, é o tempo todo estudando para os exames, o tempo todo, então é muito focado nisso. As escolas fecham quando não são produtivas, né? Então, tem muito esta coisa. Então, existem autores que trabalham com a ideia da comunidade de aprendizagem profissional para encontrar, e já se diz, ó, a gente não vai conseguir mudar esse sistema aí, né? Então, a ideia de comunidade de aprendizagem profissional vem no sentido de ajudar a criar estratégias para conseguir uma aprendizagem qualitativa e mais significativa, apesar deste sistema. Então, existe até um livro que se chama O Quarto Caminho, que é interessante porque mostra essas alternativas. A ideia de qualidade de aprendizagem, eu posso dizer, eu não sei dos indicadores, como eu disse, eu não sei te dizer mesmo, mas a gente percebe que existe esse foco da qualidade da aprendizagem em termos de o quanto essas crianças estão aprendendo e adaptadas adequadamente às idades, às faixas etárias, é uma preocupação maior aqui do que no Brasil. Isso eu posso te dizer. Mas eu não sei te dizer em números, e eu também não posso ir muito, porque senão eu vou falar besteira, e alguém já vem dizer, isso daí não vai, mas eu percebo, trabalhando em escolas, existe essa coisa de que, a criança, até tal idade, até tal ano, ela tem que ter um mínimo disso, e quando a criança não vai, não é perfeito, gente, mas existe uma equipe que pula em cima daquilo e fala, a gente vai ter que fazer o melhor que a gente puder, porque essa criança não pode chegar aos 10 anos sem saber ler, né? Então, essa preocupação com qualidade neste sentido tem. Mas do governo, qualidade aparece no ranking. Para o governo é isso. Essa é o que se parece. Desculpa se eu não sei te responder. Muito obrigada, muito obrigada. Mais alguém? Silvana, eu ia só dizer, perdão, eu não levantei o dedo, mas vi que não tinha ninguém levantado. Eu tive, em 2019, Silvana, eu fui fazer um pós-doutorado e morei um tempo na Inglaterra, mas o pós-doutorado, a maior parte foi na Espanha, e tive essa percepção que você está dizendo, foi em nível superior, não foi em escola do ensino dito básico. E eu visitei algumas universidades na Espanha e em Portugal, e o que eu identifiquei foi uma preocupação, igual aqui, exacerbada com o instrucionismo. Quando eu falava de coisa fora disso com as professoras das disciplinas que eu rodei, das universidades que eu rodei, do departamento de bioquímica, de alguma coisa que puxava para a humanização, para a qualidade integral da educação, não só disciplinar, me viam como assim, um certo ET. E na Inglaterra não, eu fui estudante, na verdade, não fui como... Né, mas eu tive essa percepção também, né, enquanto estudante. Só uma partilha para dizer que assim, isso é uma questão, essa é uma luta ainda do planeta. Né? Existem algumas situações já que a gente admira, né? Mas a gente vê como, por exemplo, essa questão de sofrimento de professor. Eu vejo isso em muitos países, né? Em depoimentos, em documentários que a gente vê. Então, e aí Silvana traz uma coisa interessante na fala dela, só para terminar, que percebe-se que, do ponto de vista governamental, não vai mudar. Então, o que é que a gente pode fazer na base para colaborar com mudanças? E eu acho fantástico, sabe, Silvana? Porque tem certos momentos que, tipo assim, a gente vê que não está. Né? Parabéns pelo trabalho, Silvana, e prazer te conhecer, assim, te ver seu rostinho. Prazer. A gente já tinha se falado. Obrigada. A gente se fala, Rosângela, a gente se fala. Sim, quero muito, viu? É porque não era o momento. Beijo. Deixa eu só retomar uma coisa. Quando eu falo disso, eu acho muito ruim ficar comparando o Brasil com a Inglaterra, com outros países. A gente faz, mas é preciso muito cuidado. Quando eu faço os trabalhos, eu também sempre coloco assim, às vezes eu trago exemplos de coisas que a gente vê como forma de inspirar. Mas que a gente, por exemplo, a gente percebe, quando o Luiz partilha os trabalhos dele, a gente percebe que tem uma preocupação, a preocupação com a aprendizagem é diferente. Porque no Brasil, os projetos educacionais
muitas vezes eles começam primeiro para derrubar problemas estruturais que impedem a aprendizagem. Criar projetos só para aprender matemática, português, é mais raro no Brasil. Por quê? A gente tem que considerar o contexto brasileiro. Então, mais de 500 anos de separação, de uso da educação como instrumento de separação, muitos problemas estruturais, muitos problemas que impedem. Então, a gente tem que considerar aquele contexto, cada projeto, olhando para as dificuldades específicas de cada projeto, sempre olhando quando é que isso vai melhorar não só o meu projeto em si, mas um impacto maior. Então, são coisas diferentes. Embora em Portugal tenha problemas similares, a gente vai percebendo que, porque são países em contextos diferentes, com idades diferentes, preocupações diferentes, apoios diferentes, embora tenham problemas comuns. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado quando a gente vai fazer as comparações, olhando fora, olhando dentro, olhando fora, olhando dentro. Eu acho que é o mais para dentro. Certo? Então, tá. Agradecida, Silvana, muito importante que você trouxe, porque traz essa reflexão, inclusive, do entendimento da diferença entre aprendizagem e ensino, porque acaba acontecendo muito essa confusão, né, e mistura tudo no mesmo pacote. Educação é diferente de aprendizagem, é diferente de ensino, isso é a primeira coisa. Quer fazer mudança educacional? Educação é um fenômeno, a aprendizagem está lá dentro. Então, são tantas coisas, né, realmente. Muito bom. Muito bom, agradecida, Silvana. Então, a Silvana trouxe a gente, eu sei que você está aí também, né? Já a gente está fechando, mas foi muito importante você trazer. A Silvana, em outros momentos, vai estar aqui com a gente também. Ela está sempre participando, mas aqui é um dia de trabalho para ela, mas vai estar integrando com outros pontos também, porque é importante trazer essas visões e a comunidade de aprendizagem, seja nessa ramificação ou todas as ramificações existentes, ela é importante ser investigada e estudada, porque nós precisamos trazer essa vertente não só de uma questão da prática, mas como nós podemos apresentar a nossa prática, porque se não fazemos projetos, se não deixamos organizado, muitas vezes as questões legais ou questões de derrubada acontecem, porque você não tem como confirmar, e nós sabemos ainda que o mundo é feito de papéis, hoje em dia digitais, né, não é mais papéis físicos, alguns países sim, papéis físicos, o Brasil ainda segue muito papéis físicos, mas você tem que ter a documentação, a organização, o planejamento, e não só como uma confirmação, mas também como uma proposta de organização e de todas as pessoas estarem conscientes do que estão construindo juntas, porque senão entra naquela problemática que nós já conhecemos, né? O que é um valor, conceituação. Então, a Silvana traz muito também essa questão. Então, agradecer, Silvana, também a apresentação, tá? Foi muito importante. Ó, a Lu, acho que quer falar alguma coisa antes. Mais uma coisinha. É que eu tenho pensado muito nas palavras cooperação e colaboração, e aqui eu vejo que, às vezes, ora uso uma, ora uso outra, e a colaboração aparece mais do que a cooperação. Como eu vivo perto de regiões que têm cooperativas, então, eu fui atrás disso, porque eu percebo que a gente poderia melhorar a comunidade de aprendizagem. Isso eu estou falando ainda que eu sou muito, estou no berçário lá de entender toda a comunidade de aprendizagem. Mas eu percebo que se a gente tem um sofrimento grande quando a gente usa muita colaboração, porque na colaboração você precisa do outro. E na cooperação você pode desenvolver seu trabalho e todos pensando numa meta comum. Então, como eu vejo muito esse trabalho, eu acho que seria muito importante, porque na colaboração as pessoas vão se frustrar e sofrer mais, porque ela não tem o outro do lado dela na sala de aula. Então, eu acho que fico pensando no modelo que a gente tem ainda, para a gente poder ajudar as professoras e as crianças que estão nessas escolas ainda. Então, se tiver alguma literatura que eu possa validar essa minha percepção de comunidades cooperativas, que é onde eu convivo, e colaborativas eu vejo bem menos. Muito obrigada. Quer responder, Silvana? Eu não sei te dizer, mas os nomes que são dados é que existem nomes diferentes para a mesma coisa.
Então, às vezes, você entra nisso, parece um poço sem fim. O Matheus estava com esse dilema, e aí ele tem trabalhado nisso. O Matheus não está aqui, né? Porque, assim, é um poço sem fundo. Existem vários nomes para a mesma coisa. Tem gente que chama comunidade de aprendiz, o Wenger chama, Etienne Wenger, talvez ele tenha uma teoria social da aprendizagem que você queira ver, ele chama comunidade de prática. Tem gente que não prefere nem dar o nome comunidade, porque é muito complicado, ele fala só a aprendizagem colaborativa. Talvez é interessante você fazer uma lista de autores, ler, e você mesma define o seu, com o seu grupo na sua prática, desde que isso faça sentido para quem está lá. O que eu acho interessante? Primeiro, não criar uma coisa e forçar e dizer, isso vai acontecer agora. Às vezes você vai demorar anos para implementar. Mas é importante que uma característica de todas elas é essa: todos têm que partilhar do mesmo entendimento, e isso às vezes demora anos. Então, desde que todos entendam, você pode dar um nome, mas é interessante você buscar vários autores. Outro dia posso vir e tentar partilhar com vocês alguns. Vários autores, e você vai construindo. Talvez não é tão importante o nome que você vai dar, mas desde o nome que você der, que seja importante para quem está lá participando. Todos, não só as crianças. Isso é uma coisa que eu pulei aqui, mas às vezes a gente cria as coisas para as crianças. Será que são as crianças que devem ser só o nosso foco? Ou não os adultos que estão lá? Os adultos entenderem e modelar aquilo que eles querem que as crianças aprendam, né? Então, que todos entendam num processo. Eu acho que talvez isso seja mais interessante. Minha gente, eu tenho mesmo que ir. Desculpa, tá bom? Até a próxima. Obrigada. Bom, então só para fechar, a Silvana trouxe toda essa referência, exatamente, era para falar que cooperação e colaboração depende muito nossos acordos. Embora os sentidos sejam aproximados, o que nós fazemos com eles é que dá o conceito. As palavras, elas existem, mas como nós construímos elas é que tem a nossa construção de conceituação. Então, trouxe essa reflexão também, que eu queria que ela trouxesse essa reflexão dos autores para te dar já esse encaminhamento, né? E também uma sugestão, ler o professor Lauro de Oliveira Lima, porque ele fala muito sobre essa questão da cooperação numa construção mais integrada e social, tá? E se alguém mais tiver outra sugestão de autor também, é bom, porque aí a Lu tem toda a possibilidade de fazer essa construção de conceituação e trazer, né, vários, fazendo versão coreana e fazer coraçãozinho e fazer várias versões para ela poder fazer essa construção também. Mas queria agradecer a todos, a todas, nosso tempo foi em cima, uma alegria estarmos juntos aqui, perguntar se alguém teria mais algum ponto, senão estaremos fechando por hoje. Foi muito importante cada colocação, muito bom estar o Rogério de volta aqui com a gente também, trazendo toda a sua reflexão de vida, né, firme e forte, representante do professor Lauro também, uma alegria com todos e todas. Um grande abraço, então, amigos. Até o nosso próximo encontro no próximo sábado, que aí vamos ter um momento de pausa para as reflexões e internalizações natalinas, né? Grande abraço. Grande abraço.